Bom dia a todos, meu nome é Cláudia Miriam de Godoy Marques, sou professora da UDESC e inicio este evento do mês de novembro com uma campanha sobre o Dia Mundial de Combate ao Diabetes e o Grupo de Extensão Universitária do Cefid UDESC, com o programa Diabetter Viva Melhor com Diabetes, em mais um ano preparou esta apresentação em forma digital devido à pandemia da Covid-19. Esta é a equipe do programa Diabetter e estes são os organizadores e palestrantes do evento. Iniciamos apresentando os conceitos básicos sobre diabetes mellitus, o qual é uma doença que pode levar a várias complicações de saúde. O diabetes também pode ser considerado como um distúrbio metabólico, fazendo com que aumente o nível de glicose, o açúcar do sangue. Isso pode ocorrer quando o corpo não produz insulina suficiente ou quando o corpo não produz insulina. Pensando em dados estatísticos, a Federação Internacional de Diabetes do ano de 2019 registrou no Brasil mais de 16 milhões de pessoas com diabetes e, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que possuem a doença e permanecem sem o diagnóstico, podendo resultar em sérios problemas de saúde. Ainda assim, o Brasil é o terceiro país que apresenta maior número de diabetes em crianças e adolescentes, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da Índia. O diabetes também é a terceira doença com maior índice de mortalidade, sendo as demais as doenças cardiovasculares e o câncer. Quais são, então, os tipos de diabetes? Existem dois tipos principais de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2, conhecidos como DM1 e DM2. Pessoas com DM1 não produzem insulina. Pessoas com DM2 podem produzir insulina, que não funciona efetivamente ou não conseguem produzi-la. DM1 e DM2 são então diferentes, mas as duas condições são sérias. Outros tipos de diabetes incluem o diabetes gestacional, que pode ocorrer em algumas mulheres durante a gravidez, e outros tipos mais raros de diabetes, como o diabetes latente autoimune. Em todos esses tipos de diabetes, a glicose não entra nas células do corpo e, com isso, a glicose acumula no sangue, causando vários tipos de problemas de saúde. Existe também uma outra condição chamada pré-diabetes, que ocorre comumente com o avançar da idade. Nesse caso, o nível de glicose pode ficar um pouco mais elevado do que o normal, porém não alto o suficiente para ser diagnosticado como diabetes. Então, esta condição aumenta o risco de desenvolver o diabetes tipo 2. O que causa o diabetes? Sabemos que para todos os tipos de diabetes, a causa comum é o elevado nível de glicose do sangue. Todos nós precisamos de glicose que nos fornece energia e faz as nossas células trabalharem normalmente. Quando ingerimos carboidratos da alimentação, esses carboidratos são quebrados durante a digestão em moléculas bem pequenas até chegar na forma da glicose. A glicose é liberada no sangue que circula no corpo e chega até várias células. Para que receba a glicose, precisamos do hormônio chamado insulina, que é produzido no pâncreas e permite a entrada de glicose na célula. Assim, a glicose produz energia para o nosso organismo, fazendo com que as nossas células funcionem. A insulina permite a entrada de glicose na célula produzindo energia. Vemos no primeiro desenho que a célula sem glicose e sem insulina permanece desanimada e incapaz de realizar suas funções. No segundo desenho, mesmo na presença de glicose e sem insulina, a glicose não entra na célula. E finalmente, no terceiro desenho, na presença de insulina, uma sequência de reações ocorrem dentro da célula, permitindo a entrada de glicose na célula para a produção de energia, permitindo que realize suas funções celulares.
É possível reconhecer os sinais e sintomas mais comuns do diabetes. Você pode se sentir mais cansado do que o usual, sentir sede e vontade de urinar frequentemente, notar a perda do seu peso corporal e ao mesmo tempo sentir fome constante, perceber que sua visão está embaçada e ter feridas que demoram para cicatrizar. Se você sente vários desses sintomas e percebe esses sinais, procure um médico logo que possível. Em continuação, segue a narrativa da Isabela Duarte Machado. Agradeço a sua atenção e até breve. Olá, agora aqui quem fala é a Isabela e eu vou dar continuação à nossa apresentação. Falando um pouco agora das complicações do diabetes, a gente sabe que a concentração alta de glicose no sangue pode prejudicar o coração, os olhos, os rins e os pés. Portanto, quando um indivíduo que possui diabetes aparece com alguma doença nestes órgãos, considera-se que ele tem uma complicação do diabetes. É importante lembrar que um mesmo indivíduo pode ter um ou mais desses órgãos afetados ao mesmo tempo. Mas a boa notícia é que, com diagnóstico, tratamento e cuidados certos, as pessoas com qualquer tipo de diabetes podem ter uma vida tranquila e saudável. Mas então, como gerenciar o diabetes? A gente sabe que muitas vezes o diabetes é uma doença que pode ser difícil de gerenciar. Por isso é importante o contato com profissionais de saúde e informações adequadas sobre o tema, bem como ter uma alimentação saudável e balanceada, praticar exercícios físicos e fazer sempre a verificação da glicose no sangue. Também é importante que os familiares, amigos e colegas de trabalho de um indivíduo que possui diabetes tenham conhecimento sobre a doença. Assim, fica muito mais fácil de tratar essa doença trabalhando em equipe. Outro tema importante e pouco falado são as orientações para quem dirige os veículos automotores e tem diabetes. Os diabéticos têm maior chance de se envolver em acidentes de trânsito, devido à possibilidade da ocorrência de uma hipoglicemia para aqueles que utilizam a insulina. A hipoglicemia é quando o açúcar fica baixo no sangue. Aqueles que acabaram de ter o diagnóstico de diabetes devem esperar os níveis de açúcar se estabilizarem antes de dirigir qualquer veículo. Os diabéticos com complicações devem evitar ou restringir a direção de veículos, principalmente aqueles com complicações visuais, cardíacas, pressão arterial alta e alterações motoras e de sensibilidade nos membros inferiores. Para os motoristas com diabetes mellitus tipo 1, é indicado que se realize o teste de glicemia capilar 1 hora antes de dirigir. É importante lembrar também que durante viagens longas deve-se fazer paradas frequentes para descanso e verificar a glicose a cada 2 horas ao volante. Valores de glicose abaixo de 70 mg por decilitro devem ser controlados com alimentação leve e apropriada. Por isso, quando estiver dirigindo, mantenha sempre ao alcance uma porção de alimentos ou bebidas com açúcar, caso sintomas de hipoglicemia apareçam, como fraqueza, tontura, confusão mental, sonolência e visão embaçada. Estes sintomas não devem ser ignorados, pois podem levar o diabético a ficar inconsciente. Outra dúvida muito frequente é quais as pessoas que estão em risco de desenvolver a diabetes. Os fatores de risco, então, eles podem estar relacionados à hereditariedade, ou seja, ter parentes próximos com diabetes, como pais e irmãos, o sobrepeso ou obesidade, o sedentarismo ou a baixa quantidade de atividade física, uma dieta pobre em grãos integrais, castanhas e sementes, frutas, legumes e folhas, ou uma dieta rica em carnes processadas, os embutidos, gorduras, açúcares, também são fatores de risco. O tabagismo é outro. A pressão arterial elevada, acima de 14/9, história de doenças cardiovasculares, ter tido diabetes gestacional, colesterol alto, o HDL menor que 35 e o triglicerídeos maior que 250 mg por decilitro e uma idade acima de 45 anos. Mas afinal, quais então são os benefícios em manter-se informado e cuidar do diabetes? Os benefícios são manter o controle glicêmico, diminuir o risco das complicações relacionadas ao diabetes,
aumentar a confiança em relação ao diabetes, sentir-se melhor e com aparência saudável, receber apoio de familiares e amigos, ter saúde, levar uma vida feliz e tranquila. Essas são as referências que foram utilizadas caso alguém tenha interesse em se aprofundar ainda mais sobre o assunto. Agradecemos a sua atenção e caso você tenha interesse, confira os próximos vídeos dos seguintes temas: autocuidados dos pés e mãos para indivíduos com diabetes, alimentação e atividade física para diabetes e a enfermagem nos cuidados da pessoa com diabetes. Muito obrigada e até a próxima!